Ô, Rafa, por que que nós precisamos de mais psicólogos ajudando pais, mães e bebês? Porque mães, pais e bebês não estão sendo cuidados em sua saúde mental como deveriam. Nós vivemos em uma sociedade em que acredita que as pessoas, quando se tornam mães e pais, elas estão plenas e felizes, né? Então, quando uma mulher está grávida, a primeira coisa que a gente diz para ela na nossa cultura é parabéns. Só que quando a gente vai estudar ciência, a gente descobre uma coisa. A gente descobre nos artigos científicos que mais da metade das gestantes do nosso país não planejaram a gestação. E se elas não planejaram a gestação, há uma alta probabilidade de ela não estar feliz com aquela situação e nem querer receber parabéns. Na cabeça dela está passando outras coisas, está passando preocupação, está passando aborto, está passando sentimentos que ela não gostaria de estar sentindo, né? Emoções que ela não gostaria de estar vivenciando. Quem dera se a gente tivesse realmente, né, vivesse em um país em que as pessoas, né, recebessem de fato educação para fazer um bom planejamento familiar e que as gestações fossem realmente planejadas e desejadas. E essas informações, se elas fossem fornecidas para a população, desde o ensino médio, por exemplo, né, até as unidades básicas de saúde, que a gente pudesse fazer trabalho com famílias em unidades básicas de saúde, etc. Planejamento familiar implica em se eu quero ou não ter filhos, e se eu quero ter filhos, quando eu quero ter esses filhos. E se eu decidir quando eu quero ter os meus filhos, quantos filhos eu quero ter? Isso é planejamento familiar. Mas as pessoas elas não têm acesso a isso. Só que a gente não olha para o nosso sistema de saúde e nosso sistema de educação, né? É como se a gravidez não desejada ou planejada fosse culpa do indivíduo, não fosse um problema social. Como se o governo nada tivesse a ver com isso. Como se nós, profissionais da saúde, nada tivermos, né? Nada temos a ver com isso. Só que aí a gente fica naquela crença das novelas de que, olha, para a gente ter um final feliz, é claro que tem um filho aí, né? A mocinha fica com o mocinho da novela e os dois têm filhos, e para ser mais completa a felicidade deles é gêmeos, né? E então, a gente vive numa sociedade de crenças, de fantasia, de hipocrisia. A realidade não é essa. A realidade científica, estatística, é que mais da metade das pessoas que engravidam no nosso país hoje não planejaram, não desejaram. Cada uma estava no momento X da vida. E aquela gestação, então, ou se tornar pai e mãe naquele momento, não é algo agradável. E aí, o que acontece? Como a gente fica preso nessa fantasia, nessa história, a gente muitas vezes acaba, então, por negligenciarmos a saúde mental materna e paterna e a do bebê. Porque a saúde do bebê é diretamente afetada quando a saúde da mãe e do pai, saúde mental deles, estão afetadas. Porque isso vai interferir na relação e vai interferir na parentalidade. Quando algo interfere na parentalidade, né, nos nossos comportamentos com os nossos filhos, o filho ele não é uma bola, ele é um ser humano em construção. Então, aquela mensagem que é passada para ele é sentida e percebida, e isso vai refletir no seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala que precisamos de mais psicólogos com interesse em ajudar mães, pais e bebês, é algo muito forte. E alguns outros psicólogos mais antenados, né, conseguem se dar conta e perceber, né, mesmo sem ser pai, sem ser mãe, de que a ciência está mostrando e alertando, né, que existe um número muito alto de adoecimento mental nesse período que a gente chama de perinatal. O que é o período perinatal? É tudo que está em torno do nascimento, gravidez, parto e pós-parto.
A gente tem mais da metade das mulheres que não planejaram a gestação, e cientificamente a gente também já sabe que mais da metade das gestantes estão apresentando alguma alteração emocional significativa, como, por exemplo, o estresse, né? Que muito mais da metade, muito mais de 60% delas estão apresentando pelo menos estresse de alteração emocional significativa. Então, quando a gente começa a estudar e perceber que a gente tinha era uma crença do senso comum e que nós somos profissionais, psicólogos e que precisamos ter conhecimento científico para atuação e começamos a prestar atenção à ciência, né? E a gente começa, então, a perceber que, olha, tem muitos pais, mães e bebês aí precisando de um acolhimento, de uma orientação ou de uma psicoterapia e não encontra.